Não é só o exterior e os castelos espanhóis e ingleses que têm fantasmas. Basta uma construção amaldiçoada, uma tragédia histórica ou até um motivo rentável para que aparições e sons comecem a ser relatados. Então fica difícil saber até que ponto a imaginação está agindo e filtrar a realidade. Todavia, quando é gente demais comentando que tem algo estranho no local, geralmente é porque tem mesmo. Confiram agora 20 desses locais aqui no Brasil, onde você ficaria gelado só de passar perto. Eu sou a Viviane e vou contar essa história para vocês. Fordlândia. Além de ser literalmente uma cidade fantasma, já que foi abandonada com o fracasso de tentativa da Ford de criar uma cidade para que os seus trabalhadores extraíssem borracha de seringueiras, também é mal assombrada. Os seringueiros que lá viveram, miseráveis e numa cidade em decadência, supostamente jamais deixaram o local. Solar das Sete Mortes. Com esse nome já dá medo, e o motivo foi o envenenamento de uma família inteira por uma empregada descontente e também de um padre chamado Manuel Pereira. Como dá para imaginar, é possível ouvir desde barulhos de portas batendo até ver aparições espectrais nos quartos e corredores do casarão. Mercado Modelo. Nesse pacato mercado de Salvador, há um conjunto de túneis usados para armazenamento de produtos como bebidas. Quem passa por lá garante que dá para ouvir vozes desesperadas gritando por socorro, que seriam os espíritos de escravos mortos no local. Edifício Joelma. Esse prédio paulistano pegou fogo em 1974, servindo como local de morte para 190 pessoas e ferindo 300 outras. E dizem que antes disso, um professor chamado Paulo Camargo havia assassinado sua mãe e irmãs no mesmo terreno e depois suicidando-se. Em seguida, já no século XIX, ali era um pelourinho, local onde criminosos eram castigados. Teatro Amazonas. No coração da Amazônia, em Manaus, o teatro sofre com a sua grande estrutura acústica, que parece estar soltando gritos e gemidos fantasmagóricos, relatados há muito tempo. Até os funcionários do local comentam que espíritos zombeteiros mexem coisas e mudam objetos de lugar. Fantasmas, duendes e todo tipo de explicação são dados, mas ninguém sabe explicar por que o lugar passa uma sensação tão estranha em quem passa por ali à noite. O local de morte de zumbi. Serra dos Dois Irmãos é um local em Alagoas onde foi assassinado Zumbi, do Quilombo de Palmares, um dos maiores libertários da consciência negra no Brasil. Digno do nome, há quem diga que é possível ouvir o som de tiros e gritos no local. Castelinho do Flamengo. Antiga residência de uma garota chamada Maria de Lourdes e sua família, que morreu e lhe deixou nas mãos de um cruel tutor, que a torturaria de inúmeras formas. Como resultado, dizem que os seus gritos ainda hoje podem ser ouvidos lá. A Gameleira Mal-Assombrada. Nessa árvore que serviu de sombra para o acampamento de um dos fundadores de Rio Branco, no Acre, dizem ser possível ver os espíritos dos exploradores em torno do vegetal. Leprosário de São Francisco. Nesse pesado local em São Francisco do Sul, na Santa Catarina, diversos fenômenos paranormais já foram relatados, além de sensações ruins para quem visita o local, como dores de cabeça, enjoo e outras formas de mal-estar físico e psicológico. Penitenciária de Cariri. No Juazeiro do Norte, no Ceará, dizem que um fantasma
abre e fecha as janelas e portões do local, enquanto faz barulhos assustadores. As lendas dizem que são as vítimas mulheres dos presos do local, como se uma cadeia já não fosse assustadora o suficiente. Cavaleiro de Jaraguá. Essa cidade goiana é assombrada por cavaleiros, que fazem barulhos de cascos e esporas metálicas sendo batidas, em especial um que pode ser visto dentro de prédios do quarteirão da Rua das Flores, Dom Bosco, perto do monumento chamado Ermida de Dom Bosco, erguido em homenagem aos candangos que ergueram Brasília. Dizem ser possível ver os espíritos dos antigos trabalhadores e até do próprio Dom perambulando pelo local. Ana Jensen. Essa mulher, conhecida como Rainha do Maranhão, tem origens humildes, mas se tornou uma senhora de escravos brutal, que matava os homens, deixando-os definhar até a morte no fundo de poços. Morreu em 1869, mas dizem que sua carruagem ainda aparece às vezes vagando pela Praia Grande. Pedra do Guindaste. Em Macapá existe a Pedra do Guindaste, que tem nela uma imagem de São José e fica ao lado de um monumento erguido em memória às vítimas de um naufrágio. Há uma lenda de que o dia que a pedra for retirada do local, ele será inundado. E para completar, são avistados fantasmas lá, sempre à noite. Casa de Bento Gonçalves. O local onde morou esse líder da Revolução Farroupilha funciona como um museu das armas, roupas e utensílios usados pelo homem, que ainda dizem ser visto no local por visitantes desavisados. Frei Fantasma. Dizem que o espírito de um frei franciscano chamado Pedro Palácios habita o Convento da Penha, um local filantrópico onde trabalhou por muitos anos e continua em atividade até hoje. Ao contrário da maioria dos espíritos, esse não faz mal e nem bagunça nenhuma. Lampião. Em Mossoró, no Rio Grande do Norte, é dito que o cabra mais macho que já pisou no cangaço perdeu a luta para a população, que o expulsou de lá. Em homenagem ao evento, foi criado o Museu da Resistência, que, como você pode imaginar, não deixou o espírito do cangaceiro muito feliz. Fazenda Capão Bonito. Em Cirolândia, no Mato Grosso do Sul, é uma dessas fazendas clássicas, com barulhos misteriosos à noite, passos e vultos que assombram até o interior da casa, batendo panelas e derrubando garfos. A história por trás das lendas tem base no suicídio de uma mulher, ocorrido no local em 1935. Ginásio de Cuiabá. Em 1940, Ana Maria do Couto era uma política e educadora popular, por seu incentivo ao esporte, que teve uma morte dolorosa e dramática pelo câncer. Nas proximidades de sua casa e no ginásio da cidade, dizem que seus gritos de dor ainda podem ser ouvidos. E aí, pessoal, vocês já tinham ouvido falar em algum desses lugares assombrados? Eu vou esperar por vocês aí nos comentários. Me digam se já conheciam e se não, qual acharam o mais assustador. O nosso vídeo agora vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.